Paz do Senhor, pessoal, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui nossos estudos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje a gente está fazendo o estudo do capítulo 7. Eu vou chamar aqui o pastor Vani para fazer uma oração para a gente estar dando início aqui aos nossos estudos. Pastor Vani. Amém. Senhor, vamos orar assim. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, nessa reunião, para podermos aprender mais de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo nossas mentes, nossos corações, ó Deus, para receber esse ensinamento, Pai. E que principalmente, ó Pai, possamos, ó Pai, conseguir colocar em prática no nosso dia a dia, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, realmente levar isso às pessoas. Se não de uma forma falada, mas com o nosso testemunho, com aquilo que aprendemos, possamos mostrar às pessoas através das nossas atitudes, dos nossos atos, ó Pai. Amém. Abençoe, Senhor Deus, a vida do Marcelino, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando dele, que esteja sempre, ó Pai, trazendo para ele, ó Pai, aquilo que ele deve nos ensinar, aquilo que ele deve trazer para as pessoas, ó Pai, tanto ele como o Edgar, Senhor Deus. O Senhor continue, ó Pai, dando sabedoria a eles, ó Deus. Que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Então, vamos aqui dar sequência aqui aos nossos estudos. Então, a gente está aqui na nossa estante aqui, olhando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Isso que a gente está vendo aqui na estante. A gente já estudou bastante coisa de contexto, da vida de Paulo, enfim. Agora nós estamos nas leituras propriamente dita das cartas. A gente está lendo os capítulos e comentando. No caso dessa primeira carta aos Coríntios, é uma carta destinada à igreja, destinada a responder dúvidas da igreja de Corinto da época, né? Então, a gente tem bastante aqui ensinamento que serve também para os dias de hoje, para a nossa igreja, né? Nós estamos aqui no capítulo 7, né? A gente viu que a gente já tratou vários tipos de problema que pode acontecer, né, na igreja, com os irmãos, enfim, vários conceitos aqui a gente já está aprendendo aqui com Paulo, e agora a gente está aqui no capítulo 7, e esse capítulo 7, que ele tem? A gente tem aqui 3 bloquinhos, né, que a gente já conversou sobre isso, que fala sobre casamento. O primeiro bloco, que é aquele que a gente conversou no domingo passado, é sobre o casamento entre cristãos, né? O segundo bloco que a gente vai ver hoje, é quando trata de casamento de cristãos com não cristãos. Então, tem umas mensagens bacanas aqui para a gente ver também sobre essas questões, né? No terceiro bloco, é um pouquinho mais extenso, mas também faz parte aqui do contexto, é sobre os solteiros, né? Sobre os solteiros. Então, hoje a gente vai tratar o segundo bloco, que trata de cristão, do casamento cristãos e não cristãos. Mas antes, só para a gente retomar, né, quando a gente conversou no primeiro bloquinho domingo passado, só para fazer um resumo, né, da situação lá da igreja de Corinto, a gente estava falando de celibato e casamento, né? A gente estava falando que tinha um grupo, sempre tem alguns grupos extremos, né, na sociedade, isso é normal, né? Então tinha grupo lá que achava que o celibato era mais importante do que o casamento, outros achavam que o casamento era mais importante que o celibato, e Paulo vem colocar aqui para a gente que não, tanto o celibato quanto o casamento, né, são dons de Deus. Se você tem o dom para casar, você vai casar. Se o seu dom é não casar, é seguir uma vida focada em Deus, você vai por esse caminho. Então, não tem um melhor que o outro, né? Naquela época, né, a gente tinha lá alguns religiosos que achavam que sexo era pecado, tanto no casamento
quanto não. Então, eles achavam que as pessoas não deveriam nem casar. Assim como tinha outros, né, que achava que se você não casar, é pecado, porque o padrão é casar. Então, o padrão é todo mundo casar. Quem não casou é porque tem algum problema. Então, tanto um quanto o outro eram equivocados e Paulo já veio, né, colocar essas questões em dia. E a gente também lembrou que essa carta é focado para a Igreja de Coríntios, com alguns temas específicos, que a gente vai reforçar isso hoje. Ele não vem abranger todo o estudo sobre casamento, né? E a gente também fez uma leitura no domingo passado de algumas passagens bíblicas, onde a gente fala sobre o casamento. Ele é um ato sagrado, né? É uma instituição, a família é uma instituição divina, que é um projeto de Deus. Então, realmente, a família, o casamento, é uma coisa sagrada, muito importante, né? Isso a gente viu também. E Paulo também deixa isso claro. É que se você ler só essa carta, às vezes você pode achar que Paulo pode não ser muito, né, muito a favor do casamento, mas não é isso, tá? Porque quando a gente lê todas as cartas, faz um estudo aprofundado e vê os contextos em que cada um se aplica, a gente vai ver que aqui é uma coisa específica, a gente já vai falar sobre isso lá da Igreja de Corinto. Então, não vamos nos preocupar. E no primeiro a gente viu isso, né? E o que a gente viu também, né? Que são dons, né? Tanto o casamento quanto o não casamento, eles são dons. Né? E também a gente viu aqui um ensinamento de Jesus, quando ele falou que realmente é um dom e que não é fácil, né? Não é fácil você ter um casamento abençoado, tanto é que a gente leu aqui também, né, quando questionaram Jesus, mas se o homem se une à mulher, né, e se formam uma só carne e tal, né, e por que o Moisés criou o divórcio, né? Então, o próprio Jesus disse, por causa da dureza do nosso coração, por causa de que a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, muitas vezes a gente pode errar, né? Muitas vezes pode não funcionar. Muitas vezes aquilo pode não ter dado certo, como diz o pastor Vanderlei, às vezes o casamento nem foi uma coisa que foi abençoada por Deus, às vezes foi arranjado, enfim, existem problemas que a gente não vai tratar aqui, em alguns casamentos, que acabam realmente se desfazendo por umas questões humanas, vamos chamar assim. Mas, como Jesus disse, o modelo é o casamento para a constituição da família, o modelo é que o homem se une à mulher, cria uma só carne, e assim fica essa instituição, né? Agora, salvo exceções que a gente não vai tratar, mas que existem, né? E a gente também não pode julgar, né? Como a gente já viu aqui, a gente não dá para a gente conhecer ali o que passa entre um casal. Às vezes acontece essa necessidade. E é possível uma nova união, claro, e abençoada? Sim, a gente vai ver isso daqui, né? Então, ele só quis reforçar, falou, ó, o que Jesus já disse, eu não vou dizer de novo. Agora, tem coisas aqui que eu vou falar, né? Paulo vai falar algumas coisas. Por quê? Porque tem uma situação lá, específica de lá, que nós vamos tratar agora. Então né, isso é importante a gente deixar claro e para a gente entender que o casamento é uma coisa abençoada, sim. Né? E o sexo também não é pecado, ele também é abençoado. Só que depende, né? Como a gente já falou, até o dinheiro, né? Quando a gente fala, mas ter dinheiro é pecado, não é? Depende do uso que você faz dele, né? Então, o sexo é abençoado no casamento. Fora do casamento é pecado, né? Então, essas coisinhas Paulo vai deixando claro. E aí, o que ele falou aqui no final do bloquinho que a gente discutiu, domingo, né? No versículo 10 e 11, aqui no fim, ele fala assim, que não é ele, mas é o Senhor que, né, que já orientou para o homem não se separar
da mulher e a mulher não se separar do marido, né? Tem exceção? Tem exceção. Não vamos tratar aqui porque não é preciso, mas a gente sabe que tem, e às vezes é necessário ou não deu certo. Mas é só para a gente lembrar também que o casamento não é teste, não é uma coisa que, vamos fazer, vamos ver, se não der certo, faz outro, ou se caso separa, até dá certo. A gente precisa entender isso, que quando a gente vai se propor ao casamento, é uma coisa muito importante, é uma coisa divina. A gente precisa pensar muito bem antes para poder fazer. E aqui no primeiro bloco, ele está focando, assim, o casamento entre cristãos, e aí ele fala, poxa, mas se o cristão, tanto o homem quanto a mulher, eles são cristãos, eles são tementes a Deus, né? Então, por que que... E eles entenderam qual é o modelo, por que que eles vão se separar, né? É muito difícil, mas existe, mas é difícil. Agora, e quando não é cristão, cristão com não cristão, né? Como que acontece isso, né? Na época, a igreja estava fazendo essas perguntas, né, para Paulo. Poxa, e agora, né? Mas estava uma situação complicada na época. Por quê? Você tinha aquelas pessoas que eram convertidas e tinha os que não eram. E a conversão, por exemplo, aconteceu, já estavam casados, né? A gente vai tratar isso, é bacana. Por isso que eu queria reforçar aqui, antes de passar para o segundo bloco, no primeiro versículo, quando Paulo fala assim, quanto ao que me escrevestes, né? Então, ele fala assim, então, quer dizer, quanto ao que vocês estão me falando, aí eu vou dar aqui as minhas orientações. Então, isso é foco. Então, nós vamos fazer a leitura do segundo bloquinho agora, né? Contextualizado aí. Vamos fazer a leitura do versículo 12 até o 24, tá bom? E aí a gente vai conversar hoje sobre isso. Que aí a gente vai entender que está um pouco focado na questão de cristãos com não cristãos. Vamos ler? Do versículo 12 até o 24. 12. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Deixa eu parar aqui, não vou nem... Vou ler de novo, porque ele já começou falando assim, agora sou eu que falo, não o Senhor. Porque no primeiro bloquinho ele já falou assim, bom, Jesus já falou sobre esse assunto, então não vou tratar. Agora no segundo bloquinho ele fala, bom, agora sou eu que estou falando. Tá bom? A gente vai ver que porque é um assunto específico, tá bom? Vamos ler de novo aqui, do 12 até o 24. Então, aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, ele é escravo de Cristo. Por preço fosse comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Olha só que legal esse bloquinho aqui.
esse bloquinho aqui, ele está tratando, né, do casamento cristãos e não cristãos, porque o que tinha lá em Corinto, lá na época, a dúvida? Pô, e agora, né? A gente está aqui, a gente se converteu, a gente tem pessoas que estão convertidas, tem outras que não. E aí, o que a gente faz? A gente separa, mantém o casamento, né? Como é que é, né? A gente vai permanecer casado? Então, Paulo vem responder essas dúvidas. A gente vai permanecer casado quando está assim, misturado? Como é que a gente faz? Aí, Paulo vem aqui nesse bloquinho trazer 3 argumentos. A gente vai conversar sobre esses 3 argumentos que estão explicando por que eles devem permanecer casados. Né? Porque logo de cara, aqui no versículo 13, ele já fala assim, ó, você tem uma mulher incrédula, não abandone. Você que tem um marido incrédulo, não o deixe. Porque aí ele vai explicar. Ele vai explicar e aqui tem 3 argumentos bacanas para a gente discutir sobre isso. Primeiro argumento. Santificação. Ele fala sobre a santificação. Aqui no versículo 14, ele fala assim, ó. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Olha só, então, o casamento, ele é abençoado. O casamento, ele é sagrado. Mesmo que tenha um não crente junto, porque ele é santificado pela pessoa que é cristã. Então, o convívio de quem é cristão é santificado. Então, permaneça assim, porque essa santificação ela vem desse convívio. E ele está falando sobre essa santificação do casamento. Ela é tão importante que mesmo que o cônjuge não seja, o convívio é que vai levar a isso. Então, aqui o ponto, aí não só no casamento, mas de uma forma geral a gente tem conversado sobre isso. Quando a gente é cristão e se converte, a gente tem que transformar o mundo, a gente tem que transformar quem não é. A gente tem que influenciar, ensinar a palavra para quem não é. E não a gente acabar, bom, já que eu estou aqui, eu não consigo ser cristão aqui, porque aqui não tem cristão. Não é o contrário. A gente influencia o mundo, não o mundo influencia a gente. Isso serve tanto para o casamento quanto para a nossa vida, né? Com Cristo, né? Então, essa santificação tem que contagiar o seu parceiro, sua parceira. É isso que Paulo fala. Então, não tem que separar nada, você tem que conviver, sim, porque essa santificação é que vai levar à santificação do cônjuge. Essa é a busca, o chamado. Às vezes é esse o chamado que Deus tem para você. E lá no final ele vai falar isso, e cada um permaneça no que foi chamado, né? Não desista, não. Então, não é assim, já que meu marido não é, então não vai dar, ou o contrário. Tá? Esse é o primeiro grande argumento de Paulo para dizer que sim, quando existe essa situação lá, e tem bastante situação dessa, permaneçam sim, permaneçam porque é santificado. Esse é o primeiro argumento. Antes de eu passar para o segundo e terceiro argumento, o pastor Vanderlei levantou aqui a mão. Liga. Amor, quando se fala de que é santificado, o que será que está dizendo isso aí? Qual o comportamento do marido e o comportamento da mulher? Então, aqui, essa santificação, ou ser santificado, significa o comportamento que o marido deve ter, ou a mulher deve ter, quando um ou outro não é evangélico, não é cristão. O comportamento deve ser de testemunho de vida, a tal ponto que a pessoa vai ver, ou o marido ou a mulher vai ver, pelo bom testemunho dela ou dele, ele vai se converter. Eu lembro que a minha irmã, ela ia na igreja, né, e o meu cunhado não gostava, tal, e teve algumas discussões. Aí um dia ela veio falar comigo, puxa vida, o Osmar não está querendo que eu vou na igreja,
e cada vez que eu vou lá, e ela ia meio na marra, né? Aí eu falei assim, muda um pouquinho a sua atitude, muda o seu comportamento com ele, né? Aí, uma vez Deus orientou ela que ela foi falar para a igreja, né? Ia para a igreja e, de repente, ele estava emburrado porque ela ia para a igreja. Ela chegou por trás dele, deu um abraço bem apertado nele, e levou até um susto. Aí ela falou assim, Omar, eu não vou na igreja, não. Eu quero ficar com você aqui. Olha, uma palavra tão simples, transformou a vida dele. Aí ele falou, não, vai na igreja sim. E ele também, por várias vezes, também foi até a igreja. Então, é muito quando se fala santificação. Mas o que é santificação? O que a mulher vai ter? Algumas pessoas têm que tomar até cuidado com isso aqui. Pensa que santificação não é estar fazendo amor com a mulher, com o homem. É tudo o contrário. Tem que amar muito mais. Se é carinhoso, carinhosa, tem que ser muito mais. Nunca é isolar do marido ou isolar da mulher. Então, eu lembro que um abraço fez muito bem para ela, né? Um abraço. Aí ela mudou o comportamento, né? De ser mais carinhosa, dar mais testemunho de vida em casa. Então, aqui o que o Paulo fala é sobre isso aí. Olha, você tem que dar um bom testemunho de um cristão na sua casa, a tal ponto que seu marido vai, poxa, compensa ele aí na igreja. Compensa. Não é como alguns casos, né? Que a mulher, por exemplo, depois que se converteu, relaxou na casa. A mulher falou: Nossa, depois que foi para a igreja, não fez mais nada em casa. A casa é uma bagunça, é só igreja, igreja, igreja. É isso aí. Então, essa palavra que o Paulo está dizendo é que você tem que melhorar seu relacionamento. Se você é amorosa, vai ser mais. Se você era limpa, vai ser mais. Zero da sua casa, tal ponto que o marido ou a mulher perceba como é importante a transformação através de Cristo. Amém? Amém. Muito importante, pastor, essa colocação, porque muitas vezes, né, acontece mesmo, a pessoa não ligar para o casamento, porque a pessoa não quer saber da igreja, e aí acaba tendo problemas. E realmente, ele fala aqui que o convívio é santificado, né? O casamento, ele é santo. Então, esse convívio tem que ser muito, muito santificado, porque, independente do cônjuge não ser cristão, esse casamento, ele é santo. E nesse tempo de pastoreio, a gente, 43 anos, né? Praticamente eu ouvi cada coisa que só por Deus. E vi alguns casos que a mulher se converteu, e nossa, ela se converteu e abandonou quase tudo, né? Até aí começava a jejuar, e nesse período que é jejuar, o marido não podia nem encostar nela, né? Que não, eu estou jejuando, o marido nem sabia que era jejum, nem sabia que é jejum, porque ele não era evangélico. Não me toque, não encosta, porque hoje é meu dia de santificação. Ué, que santificação? Então, quantos e quantos casos que tiveram problema depois que a mulher se converteu? Olha só a diferença. Era para melhorar? Piorou, né? É verdade. Não, agora isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não. Eu falei, nossa, mas que piorou minha situação, né? Então, as mulheres, os homens, né, têm que realmente ver o que é a santificação que Paulo está dizendo aqui, né? É um comportamento Convívio tem que melhor, ser melhora o seu santificado. O comportamento. convívio. Ainda fala bem aqui, convívio, né? Amém. Convívio. Os dois. Então, o primeiro argumento de Paulo aqui, para não separar, é que esse convívio tem que ser santificado. Então, Amém. os dois, né? O casal. E aí, o segundo argumento, ele vem falar do quê? Dos filhos. Por quê? Porque o casamento ele é abençoado. E os filhos são herança do Senhor, eles estão dentro do pacto. Eles fazem parte, eles são santos. Ele está falando, os filhos agora são santos. Então, o segundo, né, argumento para que se mantenha essa união é que os filhos, eles fazem parte do pacto, eles também têm que viver uma vida cristã, né? Então, dentro desse convívio,
o filho também faz parte, ele também faz parte de você ensinar a vida cristã, né? Ensinar a criança desde cedo a andar nos caminhos do Senhor, que ainda assim, depois de adulta, não se desviará dele, né? A palavra já fala. Então, ele também fala, tem também a questão dos filhos, eles são bênção. Eles estão também dentro do pacto, o casamento é uma coisa sagrada e eles fazem parte dessa união. Então, você tem que ter esse convívio santo e esse convívio também tem que ser para os filhos. Então, é o segundo argumento de Paulo para falar assim, sim, permaneçam casados independente se um não for cristão por causa disso. E qual é o terceiro argumento que Paulo vem trazer aqui para que se permaneça? É a possibilidade de conversão, né? Paulo, ele fala aqui também, a gente não, né, ele até fala assim, você sabe, mulher, se você vai salvar seu marido, né? E o marido, você sabe se você vai salvar sua mulher? Você não sabe, né, se vai salvar porque é uma obra do Espírito Santo, mas você tem que fazer o investimento. A gente tem sim que fazer esse investimento. Não é desistir, não, porque a pessoa não é cristã, não. Vamos fazer esse investimento, porque a gente não sabe em que momento ele vai ser salvo. A gente vai ter que ficar perseverando nesse envolvimento do cônjuge. Vamos perseverar em oração, perseverar numa santificação do convívio, né? Para que ele não se distancie, sim ele venha para essa maravilhosa vida cristã, né? Então, esse investimento que Paulo fala, é um terceiro argumento para você continuar firme no seu casamento, né? No convívio santificado. Então ele fala isso. Você não sabe se você vai salvar ou não, mas você tem que investir. Você tem que tentar, e é nesse convívio santificado do casamento que você vai ficar tentando também converter, né, vamos chamar assim, ganhar o cônjuge, vamos dizer assim, ganhar essa alma para Cristo, né, do jeito certo, como diz o pastor Vanderlei aqui, né? Porque senão, às vezes, se a gente faz um trabalho errado, acaba até atrapalhando, né? Então, esses três argumentos, ele já responde as dúvidas deles. E aí, o que a gente faz? Permanece? Permanece, né? Permanece. Por quê? Porque ele também fala, né? E que cada um tem o seu chamado em Cristo e você tem que focar sua vida em Cristo, né? Não é porque você está casado ou não que vai te atrapalhar essa questão. Tanto é que ele fala aqui do versículo 18 até o 20, né? Ele fala assim, você tem um chamado de Cristo, mas você está circunciso? Você está incircunciso? Ele fala assim, isso aí não quer dizer nada, né? Se você é judeu ou não, se circuncisou ou não, se você... Isso daí não quer dizer nada. Ele fala aqui, ó, o que vale é guardar as ordenanças de Deus, a vocação que foi chamado. Então, quando ele fala aqui, que ele vai falar mais para frente que não vos torneis escravos de homens, é assim, você não pode ficar naquela vidinha terrena, você tem um chamado sim, você se converteu, mas você não consegue viver a vida cristã por causa dos homens? Não podemos ficar escravo de homens, dos homens, né, da vida terrena. Se a gente tem chamado, a gente tem que cumprir, a gente tem que ir atrás disso. E cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Uma outra coisa importante que ele falou aqui, tá bom, né? Ele deu a ideia de casar, de manter o casamento. Mas e se não der certo? E se o descrente quiser se separar, né? Que no versículo 15 ele ainda fala, mas se o descrente quiser se separar, o que eu faço, né? Ele fala assim que a outra parte não fica sujeita à servidão. Quer dizer, então, você não tem culpa, você não tem esse fardo, né?
você não tem aquele fardo da culpa da separação. Por quê? Porque não é, você não tem essa ação toda em as pessoas que não são cristãos. Por isso que a gente separou aqui em 2 bloquinhos, o próprio Paulo separou. Porque quando os dois são cristãos, os dois entendem o que Jesus ensinou, entendem que Deus espera de uma família, né? Então, o que Deus uniu, o homem não separa, e a gente vai tentar esse caminho, né? Agora, quando não dá, e quando um não é crente, né? Que nem ele fala aqui, né? Então ele fala, bom, se não der, então que se separe, né? Mas e que você não fique sujeito à servidão do, e agora estou em pecado, porque separa, né? Antigamente tinha muito pessoas que às vezes se separavam e não queria se separar para não ficar falado, ou coisa assim. Enfim, mas isso não vem ao caso, né? O que ele está falando é que você está, vamos dizer assim, você está livre do jugo. Né? Então ele fala, se não deu, né, você não vai ficar sujeito à servidão dessa questão. Agora, isso é importante também a gente esclarecer que ele fala aqui, você tenta fazer o que é certo. Se não deu, não deu. Né? Você vai continuar tendo, sim, uma vida abençoada? Você pode fazer uma outra coisa? Tudo pode... vai ser bênção. Né? A gente já viu isso. Vai ser bênção. Você pode constituir uma nova família? Sim, pode. Vai ser bênção? Vai. Você está dentro do chamado que Deus te deu? Tô. Então tá bom. E no outro bloco que a gente vai ver, no próximo, não agora, mas no próximo que a gente vai ter, né, a gente vai ver que a gente pode sim ter um chamado, ter uma vida com Deus, estando casado ou não. Né? O importante é que uma coisa não atrapalhe a outra. Isso ele vai falar depois do próximo aqui. Então, por isso que a gente vai reforçar quando ele fala assim, para quem não casou ainda, que não se casa, é uma situação especial, do tipo assim, é que a gente não pode atrapalhar o nosso chamado, só isso. E aí, também, além disso, ele vai colocar uma situação que está acontecendo em Corinto, no momento. Um momento de guerra, um momento de perseguição, um momento em que tem uma tribulação muito forte lá, que você não vai conseguir fazer uma família, cuidar de uma família naquele momento. A gente precisa estar bem atento nisso, senão a gente fica pensando que Paulo, às vezes, não é muito favorável a casamentos, olhando só esse pedaço, isso que eu falo. Quando você faz toda a análise de tudo, você vai ver que realmente ele é favorável e família é projeto de Deus, né? A gente está falando sobre isso, né? Mas, enfim, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado, né? Bom, antes de eu fazer aqui as minhas considerações finais, alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Pastor Vanderlei, irmãos? Pode falar, pastor. O casamento é tão importante e quando se fala assim, cada um continue no seu ministério, por exemplo, às vezes a pessoa é solteiro ou solteira, né? E tem um ministério maravilhoso de pregação, às vezes até um missionário, às vezes uma missionária, né? Aquele pastor que é abençoado, que prega, vai em todo lugar. E às vezes ele casa, por um descuido, ele casa com uma mulher, até evangélica, mas ela não está dentro do ministério dele. Então, aí atrapalha o ministério dele tremendamente, porque a mulher é uma bênção tão grande que a mulher ajuda no ministério e pode atrapalhar no ministério também. Então, quando a mulher é uma serva de Deus, quando está no mesmo espírito, no mesmo ministério do marido, nossa, é uma bênção. Eu digo mais para você, a mulher chega a ser mais do que 50%. Não é só 50%, não, porque às vezes o marido chega em casa meio triste depois da pregação, ou ouvir alguma coisa. A mulher que é virtuosa, né?
que casou segundo a vontade de Deus mesmo, né? Que Deus preparou, ela vai ser que a mulher vai ter uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo para o marido. Não, bem, vamos continuar, vamos, porque às vezes as dificuldades são tão grandes que às vezes um pastor, missionário, fala, puxa, mas está muito difícil, né, de continuar nesse ministério. E a mulher, não, Deus chamou você, eu vou ajudar você, e lá a hora. Então, é muito importante, quando for casar, olhar também se a mulher está, se você é pastor, se você tem um ministério missionário, isso aí também a sua esposa ou seu marido tem que ter também. Senão, lá na frente, vai dar um problema no seu casamento, né? Então, quando se fala de ministério aqui, é muito importante. O Paulo falou, olha, eu tenho um ministério aqui, né? É melhor ficar solteiro, porque o meu ministério é... Imagine só Paulo fosse casado, não sei, né? É, Eu acho que, né? Imagina ele tá para cá, tá para lá, tá... e a mulher dele ia ficar onde? Chupando o dedo lá em casa, varrendo a cozinha. Então, é um ministério, né? Então, cada um que for casar, a mulher tem que ter o mesmo ministério, ou ajudar nesse ministério, né? Ajudar, que é uma bênção. E sobre casamento, e Deus tem um plano maravilhoso, né? Que nem quando eu me casei, a Edmeia não sabia que não deveria casar, é um injusto, quer dizer, um ímpio com, no caso eu era um ímpio, né? E com cristão tem que tomar muito cuidado, né? Houve uma bênção que Deus deu para mim, para de Meco, me converti. Mas por quê? Porque, além de não saber, ela pagou o preço muito caro, de ficar orando em casa, de joelhos, sem eu saber, no banheiro, né? Também me converti, que Deus tenha misericórdia, é que eu estou, né? Então, é em tudo, quando se trata de casamento, e hoje o pessoal se empolga muito, né? Vai casar, e é uma barbaridade, né? Começa a namorar e já faz coisas que misericórdia. Aí atrapalha tudo lá na frente. Lá na frente tem uma consequência. é. Então, que Deus abençoe, né? Essa palavra, e que Deus possa estar abençoando os solteiros, né? Para que seja realmente pode casar, que é uma bênção muito grande o casamento, uma bênção, né? Mas também Isso. tomar cuidado com quem vai casar, né? Para que o ministério continue mais Exato. do que quando era solteiro. Amém. Amém. E no próximo bloco, né, pastor? A gente vai ver no próximo domingo. Quer dizer, domingo que vem, que é o domingo do Natal e domingo do Ano Novo, a gente vai ter a recessão. Só no outro domingo que a gente vai voltar. Só dia 8, né? Só Dia dia 8. 8, é. A gente vai Até o falar domingo eu também sei. sobre os solteiros aqui nesse bloquinho. O Paulo trata também. E ele dá até o exemplo dele também, né? Mas, É, enfim, ele fala, é um chamado dele e ele está focando, enfim, ele dá umas dicas importantes. Então, amém. aqui, no final aqui do, desse bloquinho, no versículo 23 e 24, quando ele fala, não vos torneis escravos de homens, é assim, então você tem um chamado, você tem um ministério, tem que tomar esse cuidado que o pastor estava explicando. Por quê? Porque se não, se você ficar escravo do mundo, escravo dessa vida, você pode não conseguir fazer o seu chamado, cumprir o seu ministério, né? Então ele fala, tem que tem que focar, tem que permanecer diante de Deus no seu ministério, né? Porque se você ficar escravo do mundo, do homem, você pode não tá não desenvolvendo adequadamente o seu ministério. Então essa observação final aqui que ele fala, né? Então a gente tem que focar. Se a gente tem um ministério, a gente tem que cumprir, né? E ainda ele fala aqui, né, no versículo 23, por preço fostes comprado, né? Por preço fosse comprado. Então, ele fala da salvação de Jesus, né? E do ministério que cada um foi chamado, né? Cada um tem o seu chamado, né? Isso que ele foca aqui. E aproveitando, né? Só reforçando aqui, né, Vani? Nos próximos 2 domingos, que é o domingo do Natal e o domingo do Ano Novo, a gente vai ter o recesso do estudo bíblico. Aí lá no dia 8 de janeiro, a gente vai voltar, né, dando sequência
aqui ao estudo. E finalizando aqui essa questão do casamento, focando agora também falando dos solteiros, né? Então, tem bastante dica, é bom a gente conversar sobre isso, para a gente ver que também é bênção. Você ficar solteiro é bênção, ficar casado é bênção, tudo é bênção. Você tem que saber como você vai fazer, né? Então, é aquilo que eu falo, é igual dinheiro. Ele é abençoado dependendo do que você faz com ele. É igual a internet, né? Internet, né? A gente comentou bastante também sobre isso. Falar, a internet é uma coisa do mal, ou não. Depende do que você faz, né? Como você usa aquilo, né? Tudo depende das nossas atitudes, do nosso desenvolver, né? Dentro daquilo que Deus chamou a gente, né? Dentro do que a gente aprendeu, da palavra que Ele nos deixou, enfim, né? Alguém mais quer fazer alguma observação, Pastor Vani? E aí a gente já vai encerrar, porque o próximo bloco ele é um pouco mais extenso, não vou começar hoje, não. Um de cada vez, hein? Um de cada vez. Amém. Eu acho que já posso orar, né? Então daqui dia 8, né? É dia 8, então, na próxima lição. Lá no verso 33 vai ser legal também, vai ser bênção, legal, vai ser bênção, né? Que fala assim, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, opa, olha só, de como agradar a esposa. Ixi, agrada a esposa, meu irmão. Amém. E vamos esquecer que hoje nós vamos fazer uma breve reunião, depois do culto, é importante os membros da igreja estarem presentes, né? Viu, Marcelina? Vamos mandar no grupo também. Isso. Essa nossa reunião, que vamos falar um pouquinho sobre o nosso imóvel que nós compramos. Né? É muito importante. Então, manda para o grupo, para não esquecer de ir no culto e ficar mais uns 10, 15 minutos. Vai ser uma reunião bem rápida, né? Só de esclarecimento, de como que está o nosso imóvel. Né? Amém? Amém. Vamos, então, orar ao Senhor. Pai amado, eu quero, em nome do Senhor Jesus, primeiramente, Deus, eu quero pedir uma bênção muito especial para o irmão Marcelino, essa dor de cabeça, Pai amado, que tem perturbado o teu servo, Pai. Deus, coloque as tuas mãos sobre a cabeça do Marcelino e tire toda a dor, toda essa dor, todo esse mal-estar que ele está sentindo, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Queima, Pai amado, essa dor pela raiz. Não sabemos o porquê que tem essa dor, mas o Senhor o sabe. O Senhor tem poder de libertar o teu servo dessa dor de cabeça, Pai. Pai, mas junto com ele, abençoa todos nós que estamos ouvindo a tua palavra, mas em especial também quero orar pela família do Sérgio, Pai. Aquele homem de Deus, Pai amado, que trabalhou na obra do Senhor, sempre foi sério na tua obra, ajudou várias pessoas, vários pastores a também, eu quero abençoar, Pai amado, pelo período que o Sérgio foi aqui neste mundo. Foi bênção em todos os sentidos. Mas agora, Pai amado, quem precisa de uma bênção especial, é a sua esposa, a sua família, Pai. Dê uma bênção especial, dê um consolo para essa família, Pai amado. Aquilo que essa família está precisando, conceda, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa escola bíblica dominical. Nos abençoe o culto de hoje à noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus que abençoe. Fica na bênção. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Cadê o Shalom, Adonai? Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai.